Pessoal, vamos agora à razão de ganho, tá? Uma outra medida de seleção de atributos para a nossa árvore de decisão e que é utilizada no algoritmo C4.5, tá? Que é um dos mais famosos. Depois do C4.5, ainda o Quinlan fez o C5.0, mas esse ele não divulgou, não. Esse daí é fechadão, comercial, tal. Então, o melhor que nós temos aí do Quinlan é até o C4.5, tá? O C4.5, tá, ele altera, então, ao invés de utilizar o ganho de informação, tá, ele vai utilizar uma outra medida que é a razão de ganho. E por que, que ele foi motivado a utilizar ou alterar aquele ganho de informação, que parece bastante justa aquela medida, né? Porque ele levantou a seguinte bola, tá? Obviamente que essa possibilidade que ele levantou a gente consegue nós mesmos filtrar no nosso conjunto de dados. Mas ele levantou a seguinte hipótese. Vamos pensar que a gente tem um ID, certo? No meu conjunto de dados de treinamento tem um ID, certo? Vamos supor que esse ID possa ser numérico, nominal, né? Se for numérico não vai dar certo, porque senão se o ID menor que tanto, aí não tem nada a ver no nosso conjunto de dados. Mas vamos supor que ele tem um ID e o ID é numérico. Então, para cada valor de ID, ele vai estar associado a uma classe e nenhuma outra classe. Então, ele vai ser puro, certo? Se eu dividir pelo ID, fala, opa, se eu dividir por um, tá? Vai ter um exemplo de uma classe e nenhum exemplo das outras classes. Se eu dividir por 2, pelo ID 2, só vai aparecer o exemplo de uma classe e assim por diante. Então, se eu dividir por um ID, por exemplo, eu vou gerar sempre partições puríssimas, tá? Mas o que eu lhe quis dizer é, se eu tiver algum atributo cujos valores, ou com muitos valores, né? A tendência é que a hora que eu vá dividir por esses muitos valores, eu já começo a gerar partições já quase que puras logo de cara, só que pensa até para você visualizar o conhecimento dessa árvore de decisão, tá? E às vezes não é nem o padrão que você está extraindo, é o mero acaso de ter tanto valor, tanto valor, que acabou gerando partições puras, tá? Então ele falou, ó, essa situação aí não é muito interessante, eu vou propor uma alternativa para isso, tá? Qual que é a alternativa que ele propôs? Então, a razão de ganho. E como que funciona essa razão de ganho? Inclusive aqui no exemplo do info do ID, tá? Você vai gerar uma entropia igual a zero, como se eu tivesse é, essa situação aqui, né? Vamos lá para nossa continha. Se eu tivesse gerando situações, o que eu tivesse aqui é 1, 0, 1, 0, ou 0, 1, 0, 1 e assim por diante, né? Obviamente a entropia, né, da lista aqui, ela vai ser zero, então meu ganho de informação vai ser 1. Não tem ganho de informação maior que isso, porque é tudo muito puro, tá? Bom, dado isso, deixa eu me voltar para cá de novo. Como que vai funcionar essa medida ganho de informação? Ela vai ter um cálculo dela aqui que é chamado de split info. Tá? O que é o split info? Tá? Perceba que essa anotação a gente já viu antes, né? Mas a hora que você fez uma partição, tá? Inclusive, ela está aqui, ó, tá ponderando a nossa entropia, essa mesma continha, probabilidade, né? A gente vai calcular, tá vendo que aqui é a mesma fórmula que eu estou usando para entropia, né? A gente vai aplicar essa formulazinha aqui. Então vamos supor que eu tenho um conjunto de dados, por exemplo, com 100 exemplos, né? E eu deixei o ID escapando ali, né? Então o que vai acontecer? Eu vou ter esse somatório aqui de 1 sobre 100 vezes log de 1 sobre 100, 1 sobre 100 vezes log de 1 sobre 100, 1 sobre 100 vezes log de 1 sobre 100, 1 sobre 100 vezes log de 1 sobre 100 e assim por diante, certo? O que vai acontecer com essa medida aqui? Então vamos tentar raciocinar. Vou diminuir aqui o meu navegador para a gente tentar fazer umas continhas aqui. Jogar para cá. Tá? Então, se eu tiver aquela situação, né, meu DJ vai ter um elemento, porque dividiu pelo ID. Né? Então, e o meu D tem 100 exemplos, então meu PI vai ser igual a 1 dividido por 100, ok? Beleza, tá? Aí essa continha aqui vai ficar como, né? PI vezes log 2 de PI. Ok? Tá? Deu um valorzinho aí menos, tá? 0,06, tá? Só que eu vou fazer essa continha aqui
é um somatório, né? Então, vou somar as 100 vezes que eu fiz essa conta. Vou multiplicar por 100 que vai dar na mesma, certo? Então, isso daí me deu esse somatório aqui interno. Não, peraí. Nossa, eu tô ficando doido, gente, mas maluco de pedra. Onde já se viu fazer um negócio desse? Somar 100 vezes, é vezes 100 vista. Vou fazer um forzinho aqui, for no in range 0, 100, dois pontos, soma igual a 0, soma mais igual, soma, tá? Aí, pera. Eu que tô... Não, tô doido. Nossa, gente, eu tô ficando exato, tá? Era só multiplicar por 100 mesmo. Correu 100 vezes, besta. E aí eu tenho que inverter esse cara aqui, obviamente, né? Por causa desse menos aqui depois do final do somatório. Então vai ser soma igual a menos 1 vezes soma. Eu já vou colocar menos soma também, né? O cabeçudo. É que eu tô gravando esse vídeo 11h30 da noite, tá, gente? Tô meio já passado do dia. Beleza, tá? Então com isso eu calculo esse meu suposto split info aí, tá? E aí o que vai acontecer? Eu vou dividir, tá? Aquele meu ganho que eu teria com a divisão, que a gente viu que é 1, pelo meu split info, tá? Que agora é 6 e cacetada, tá? Então, 1 dividido por 6 e cacetada, tá? Vai me dar 0,15, ou seja, o meu gain rate, ou minha taxa de ganho, tá? É bem baixinha, tá? Isso daí, se eu tiver uma taxa de ganho bom, vai me dar 1 também, ok? Deixa eu dar 1, tá? E aí vamos tentar uma outra situação, tá? Vamos supor que ao invés dessas 100 pequeninas partições, eu tenha lá duas partições, tá? Duas partições com um PI igual... pode ser, posso até utilizar essa fórmula aqui, né? Da entropia. Eu tenho uma partição lá com entropia, que é a mesma continha que a gente está fazendo ali. Uma partição com 40 exemplos e outra com 60 exemplos, né? Então isso me dá aqui 0,97. Tá? Perceba que já foi um valorzinho aqui bem menor que aquele 6 e cacetada que a gente tinha. Tá? Só para esclarecer o que eu fiz, eu peguei essa formulinha aqui, tá? Que é bastante parecido com o que a gente tem na entropia, ok? CI, DJ e tal, e apliquei lá também, da mesma coisa, tudo bem? Ou se vocês quiserem ver, ó, se eu tiver 40% dá 0,4, fazer o seguinte, ó, soma igual a 0, aqui vai ficar 0,4, 0,4, 0,6, 0,6, a gente soma, tá? 0, 0 igualzinho, tá lá em cima, beleza? Só que aqui eu inverto, né? Aí vai dar o 0,97. E aí, ó, perceba o seguinte, a minha divisão aqui, tá? Que era 6 e tralalá, já caiu para 0,97, tá? Se eu tiver um ganho que seja de 0,5, tá? Vamos fazer aqui, ó, 0,5. Não, pera aí, eu esqueci de inverter a soma, né, cabeçudo? Tá? Eu já tenho uma taxa de ganho de 0,51, que foi melhor, tá? Então, mesmo que eu não tenha partições puríssimas e etc. logo de cara, tá? Que eu tive um ganho ali, minha medida de ganho deu só 0,5, não foi o ganho de 1, igual eu tive lá com o atributo do ID. Hora que eu divido por esse split info, né? Ele vai contrabalancear. Falou, opa, você tem que ter ganho, tá? Mas você não
pode sair gerando tantas partições assim não. Tá? Então essa é a sacada aí do nosso gain ratio. Tá? É gain ratio, vou corrigir esse ratio. Vou procurar aqui. Isso não sai no corredor ortográfico. Ratio. Corrigir. Ok? Então, como critério de divisão, né, na hora de fazer a divisão, a gente vai analisando, né, o gain ratio de cada atributo da lista de atributos para uma partição. Então, voltando aqui, né, nosso algoritmo de árvore de decisão, né, a gente vai pegar o find best split rule e passar um conjunto de dados para ele e a lista de atributos. Para cada atributo a gente vai aplicar, por exemplo, se for C4.5, o gain ratio para selecionar um atributo, ok? Eu acho que esse vídeo não ficou tão grande. 10 minutos, tá? Dá para ir pro Gini Index. Beleza, tá? O Gini Index é utilizado no kart. Esse não foi o Quinlan quem fez. Agora eu esqueci o nome de quem fez o kart. Tá bem levinho também, tá? É ali mais ou menos, acho que pela idade do C4.5, se eu não estou enganado, tá? O kart, ele vai variar, obviamente, né? Não vai ser só essa medida. Tem uns mecanismos de podas também que variam um pouquinho, mas a principal diferença, como eu falei para vocês, é no uso da medida de seleção de atributos, é que ele usa o Gini Index, tá? Para fazer a seleção de atributos, tá? Então, vou colocar aqui o Gini. Deixa eu jogar aqui para cima para ficar tudo agrupadinho bonitinho, né? Info atributo. Se bem que aqui tem esses textinhos que eu já deixei, então deixa eu apagar. Deixa eu voltar para a tela normal, né? Apaguei. Vou inserir aqui o meu Gini. Def Gini. Vamos ver o que ele vai receber. Tá. O Gini Index, né, de uma partição do meu conjunto de dados, é dado pelo 1, né, menos o somatório, tá, de 1 até m, lembrando que o m é o número de classes, da probabilidade de ocorrer uma classe em uma partição. Tá? Só isso. Tá? Mas, absolutamente mais nada. Uma fórmula muito simplesinha. O que eu estou recebendo aqui vai ser a contagem, né? Contagens, igual tinha na entropia. Na verdade, eu vou pegar a probabilidade, tudo igual da entropia, né? Até o meu PI aqui. Vai ser igualzinho, ó. Então, vou botar o soma das contagens, tá? Para eu ter o total de elementos que tem no meu conjunto. E aí, para cada valor nas contagens, a probabilidade de vai ser igual às contagens, tá? Só que aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o int igual a zero, somatório Gini. Aqui vai ser o Gini, tá? Só que no probatório, no somatório aqui vai ser o somatório das probabilidades. Então vai ser... Não, na verdade eu só podia colocar aqui, né? Só se o P igual a zero, Gini igual a zero, else Gini igual a PI. Ah, não, aqui não precisa do log, né, cabeçudo? Se for zero, vai direto aqui, ó. Somatório do PI, tá? E no final, eu vou dar um return de 1 menos somatório. Somente isto. Mas espera aí. Eu acho que essa forma tá errada. Aqui é produtório, aqui é produtório. Eu acho que é produtório, eu acho que é produtório. Vou confirmar isso daqui no livro. Ou eu tô ficando... Nossa, eu tô ficando muito esquecido, gente.
Vamos ao pai dos burros. Mineração de dados. Eu tenho pra mim que é produtora, mas será que eu errei no slide? Do jeito que eu tô ficando caduco, é capaz que eu não errei, eu que tô vendo coisas, mas vamos lá. Decision Tree Induction 150. É você. 150. Ainda não, vou jogar mais uns 150, 150, 150, 150. Vamos lá. Ah, eu sabia que estava estranho alguma coisa. É ao quadrado. Por isso que não estava fazendo sentido a fórmula. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai até o quadrado, eu que tô doido, bicho. Então, desculpa. Falha nossa, lembrar que tinha uma multiplicação, mas não lembrava onde, tá? O que vai acontecer com esta medida aqui? Tá? Então, vamos supor a seguinte situação. Aqui é na verdade, aqui é o PI 2, então. Beleza. Vamos lá para o nosso Jamboard. Desculpa a cabeça disso, tá, gente? Não vi que tinha um quadrado ali. Vamos lá. Vamos supor aqui. Eu preciso criar um outro gênero, que esse daqui já está grandão. Que eu tenha lá um elemento numa partição, né, por uma classe, que ele tem a probabilidade. Vamos supor, então, que eu tenho aqui, ó. Ok. Aí eu tenho aqui, ó, um elemento, eu tenho uma partiçãozinha, em que tenho um elemento de uma classe e ninguém da outra classe. Certo? E aí, vamos supor que eu tenho uma partição aqui bem zoadinha. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho 7 também. Bom, então se eu for calcular, dada uma partição, tá? O Gini dessa partição aqui, qual que vai ser? Ó? 1 menos somatório, só que só vai ter uma classe, né? De 1 até m, tá? De pi ao quadrado. Então vamos lá. Nesse caso aqui ficaria 1 menos, tá? Para a primeira classe, vamos supor que a primeira classe é bolinha, né? Bolinha classe 1, xzinho é a classe 2. Tá? Pi ao quadrado, tá? É 1 dividido por 1, certo? 1 dividido por 1, quanto é que é? É 1. Tá? Então aqui a probabilidade de ocorrer aqui, 1 ao quadrado, e é ao quadrado, né? Então por 1 ao quadrado vai dar 1 menos 1. Então esse cara aqui dá 0, certo? Então partição purinha, igual a gente tinha lá na entropia, dá 0, tá? Agora vamos ver a partição zoada, tá? Então eu vou ter 1 menos o somatório aqui, né? Bom, probabilidade de ocorrer o x é 7 dividido por 14, portanto é meio, né? Então vai ficar aqui, ó. Meio ao quadrado, tá? Por causa desse quadrado, que dá 0,25, né? Mais, fazendo o somatório aqui, mais 0,5 ao quadrado, tá? Então isso dá 1 menos 0,25 mais 0,25, que dá 1 menos 0,5, que é igual a 0,5. Então, característica da Gini Index, tá? Quando está puro, dá 0. Quando está bagunçado, dá meio, tá? É diferente da entropia que dá 1. O Gini vai dar meio, tudo bem? Então, essa é a ideia do Gini Index. Perceba que quando tá bem
bagunçado, vamos dizer assim, a probabilidade, né? Mais perto de meio vai ficando, certo? E quando está pouco bagunçado, vamos dizer assim, mais próximo de zero vai ficando cada esse elemento, tá? Quando está mais próximo de zero, se eu multiplico um elemento bem próximo de zero por ele mesmo, né, vai gerar um valor menor ainda, tá? Se eu vou gerando valores mais próximos, tudo bem que quando eu estou abaixo de 1, né, se eu faço a multiplicação dele por ele mesmo, sempre vai gerando valor menor, tá? Mas a redução aqui não vai ser tanta quanto se eu tiver aqui. Então, se eu tiver 0,1 vezes 0,1, tá? Isso daqui é 0,01, tá? Perceba a redução que deu. Se eu tiver 0,9 vezes 0,9, isso me dá 0,81, tá? Reduziu, mas não reduziu tanto quanto reduziu esse cara aqui, tá? Mudou até de casa o negócio aqui, tudo bem? Então essa é a ideia, tá? Quanto mais partições puras eu tiver, tá? Melhor vai ser a minha divisão aqui com o Gini Index, tudo bem? Vou fazer uma situação intermediária, né? Vai que a gente tem uma partição aqui com xzinho, 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 xzinho. Só fazer 10 para me facilitar, né? Xzinho, xzinho, bolinha, 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 tá? Como é que vai ficar o Gini Index desse cara aqui? É 1 menos somatório, né, de 0,7 ao quadrado, e esse cara aqui, tá? Mais 0,3 ao quadrado. Aí você fala, mas você tem 0,7 aqui, tá? E o que vai acontecer? A hora que eu tiver um 0,7 é muito grandão, isso também, de certa forma, ele vai me indicar uma pureza, tá? Porque tem uma probabilidade muito grande, tá, de ocorrer o cara. Por outro lado, o que sobrar vai me dar uma probabilidade muito pequena. Então, se eu tiver uma probabilidade muito grande, tá, isso vai indicar que uma partição pura também. E aí, o que vai acontecer aqui comigo? Vou ter subtrair um desse valor bem grandão, tá? E vai gerar um valor próximo de zero. Tudo bem? Eu não sei por que eu tinha dado esse... eu tinha dado esse exemplo aqui. Tá, enfim. Nesse caso aqui, né, a gente vai ter 1 menos 0,49, né? Mais 0,09, isso. Isso vai me dar 58, então isso me dá 0,42. Essa continha aqui, tá? Lembrando que ele vai ser puro quando for zero. Tudo bem? Então essa é a ideia aí do Gini Index, tá? Então estamos vendo novamente que quando for purinho vai gerar zero, quando tiver misturado, tá? Totalmente misturado é meio, com certo nível de mistura vai ser próximo de meio. Quanto menor essa mistura, então só por curiosidade, né? Ó, se eu tivesse 9, 0,9, ou seja, 9 elementos do xzinho, e um elemento da outra classe, tá? Isso daqui me dá 0,81, isso daqui dá 0,01, isso dá 0,82, então 1 menos 0,82 é igual a 0,18, tá? Tá bem mais próximo do 1 agora. Então é isso, pessoal, tá? Um comparativo geral desses caras aqui. Desculpa que eu não tinha visto o quadrado aqui. Tá. E aí depois o Gini Index, né, para ficar na mesma fórmula, vamos dizer assim, quanto é maior, tá? Porque aqui, ó, a gente está retornando que quanto menor, né? Aqui, deixa eu pegar meu laser aqui, ó. Quanto menor, melhor, certo? Mais puro eu tenho a minha partição. Então não posso aplicar o Gini Index diretamente, né? Eu vou, na verdade, utilizar o delta Gini, tá? Mas lá na ferramenta a gente só vai colocar Gini, mas por final é o delta Gini. Que é a mesma coisa lá do meu ganho de informação. Lembra do ganho de informação? Eu calculava o quanto que eu tinha, né? Qual que era a minha informação original, menos a informação que do atributo, certo? Aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou calcular o Gini para o conjunto original e o Gini para o atributo, tá? Então, quanto menor for o Gini do atributo, né? Maior vai ser esse valor aqui, certo? Então,
temos aí a mesma lógica que a gente tinha aqui no ganho de informação e, consequentemente, na razão de ganho, que também fazia uso do ganho de informação, tá? Então aqui está o comparativo da medida, né, da entropia e do Gini, que são as duas bases aí para ganho de informação e razão de ganho. Tem esse misclassification error aqui, que é muito xaropeta, quase não tem nenhum algoritmo famoso que usa, mas na figura, infelizmente, ele estava, né? Então, ó, a entropia, tá? O que aqui é a probabilidade, tá vendo? Ó? Então, quando eu tiver probabilidade zero, tá? Isso significa que a probabilidade de ocorrer outra classe, pensando num caso binário, né? Ela vai ser 1, então a entropia tem o seu menor valor. Por outro lado, quando eu tenho alguém com probabilidade 1, ou seja, tem uma partição que é pura, se ocorrer elemento da outra classe, consequentemente o resto é zero, a minha entropia também terá o seu menor valor. No caso de mistura, como a gente viu, ó, a entropia tem um valor 1. Tá? No Gini, os extremos é a mesma coisa, tá? Como a gente viu, se eu tiver 1 e 0, né? A gente viu aqui no nosso untitled que dá 0, tá? Porque a probabilidade de 1 aqui, 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1 vai dar 0, tá? Então vimos essa situação. E também, nós vimos que quando está tudo misturado, que foi essa situação assim, meio para cada classe, tá? O Gini Index, para um caso binário, obviamente, né, de duas classes, o Gini Index ele vai ter o valor meio, tá? Se eu tiver 3 classes, 4 classes, 5 classes, tá? Não vai ter esse valor de 1,5 aqui, o valor vai ser diferente, tá? Só que ainda assim nos extremos ele vai manter, tá? Porque nos extremos significa só tem exemplo de uma classe, não tem nada de outra. E ainda assim mantém o padrão de que quanto menor, mais pura vai ser a minha partição, beleza? E dado isso então, pessoal, até aqui para quem quiser conferir depois também, com Gini, com entropia, para vários exemplos de contagem aqui. Nós vamos aqui para um exemplo, nossa famosa tabelinha Weather, e vamos fazer tudo esse trem aí na mão, tá? Obviamente não vou fazer, um ou outro eu vou fazer na mão, só para a gente ver como é que é, mas depois eu vou automatizar na minha ferramenta e a gente vai montar uma árvore de decisão completa até chegar nessa parte aqui, tá? Então até o nosso próximo vídeo.